Olá, estudante. Espero que estejam todos bem. Já me conhecem, Marcos Vinícius. E vamos fazer hoje uma abordagem sobre frações, complementando as operações que já vimos nas últimas aulas. Já vimos a adição, já vimos a subtração. Vamos ver hoje a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Então, iniciando, pensando então na multiplicação, como é que faz para multiplicar frações? Bem, multiplicar frações é simples, não tem muitas dificuldades. A gente imaginar, por exemplo, a fração 2 terços multiplicadas pela fração 7 décimos, por exemplo. A questão da multiplicação é reconhecer que eu vou fazer uma multiplicação entre numeradores e uma multiplicação entre denominadores. Ou seja, se multiplicar numeradores, 2 vezes 7, 14. E se multiplicar denominadores, 3 vezes 10, 30. Lembrando que o resultado de frações é interessante que você possa observar e verificar se há a possibilidade de fazer a simplificação destes. Neste caso em específico, é possível. Vamos recordar que é uma simplificação. Eu vou dividir pelo mesmo valor numerador e denominador. No caso aqui, eu tenho 14/30, eu posso dividir numerador por 2 e o denominador também por 2, o que resultará numa fração equivalente a 7/15. Ou seja, a fração 14/30 tem o mesmo valor, a mesma representação do que a fração 7/15. Também é interessante lembrar que é possível multiplicar a fração por números que não estão bem em formato de fração, assim, que a carinha não está de fração. Por exemplo, eu pego a fração 4/7, por exemplo, e vou multiplicar por 2. É interessante reconhecer que o 2 é um número natural, é um número inteiro, mas ele também é um número racional. Ou seja, eu posso escrever esses números na forma de fração, desde que o seu denominador seja igual a 1. E aí, o modo de fazer a multiplicação é justamente o mesmo. Vou multiplicar numeradores, ou seja, vou multiplicar 4 vezes 2, que dá 8, e 7 vezes 1, que dá 7. Ok? Bem, multiplicação, então, é esse procedimento que não é tão avançado, não tem que fazer muitas peripécias. Para que eu possa falar de divisão, eu vou começar falando de um processo de inverter fração. Tá? Bem, vou pegar uma fração aqui, 2 terços, e vou fazer a inversão dela. Cuidado! Algumas pessoas confundem inversão com oposição. Inverter com fazer o oposto. O oposto é trocar o sinal. Então, se eu tenho a fração 2 terços e a fração positiva, se eu faço o oposto dela, ela vira negativa. Viraria menos 2 terços. Ou se eu tivesse uma fração menos 1/5 e fizesse o oposto dela, ficaria mais 1/5. Quando eu falo em inverter fração, eu estou falando em trocar a posição do numerador com o denominador. Então, eu vou fazer aqui, vou passar o numerador onde está o denominador e, na sequência, eu vou passar o denominador para o local onde está o numerador. Se eu, então, faço a troca das posições de numerador e denominador, por exemplo, a fração 2 terços vira 3 meios. Se eu tenho a fração 1/5, quando eu inverter, fica como? 5 inteiros. E aí, como eu tenho o 1 no denominador, eu posso tirar, ficando quem? 5.
tá? Vale a observação que, se eu tiver uma fração negativa, do tipo menos 3 quartos, se eu faço, não é igual, só apagar aqui, não é ideia de igual, é ideia de posição, ok? Passei slide. Se eu quero fazer a inversão da fração menos 3 quartos, ela continua negativa, ok? Só que vira 4 terços. Tá? Ou seja, inverter a fração é trocar a posição de numerador com o denominador, denominador com o numerador. E esse procedimento eu vou utilizar para fazer a divisão. Tá? Então, você pensa na fração 3 quartos dividido pela fração 2 quintos. Para que eu possa fazer a divisão, eu faço o seguinte procedimento. Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, quem é a minha segunda fração? Não é 2 quintos? Como é que eu faço para inverter 2 quintos? Como disse anteriormente, eu vou trocar a posição de numerador com o denominador. Ou seja, vai ficar 5 meios. E aí, como é uma multiplicação, agora eu vou fazer o procedimento de multiplicação simples. Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, 3 vezes 5, 15. 2. 4 vezes 2, 8. E aí chegamos, então, na divisão. Tá? Tem situação... Desculpa, pessoal. Tem situação também onde tem a divisão por um número que aparentemente não é uma fração. Por exemplo, você pegar a fração 3 quartos e dividir por 2. Mas 2 é uma fração? Pode ser uma fração, desde que o denominador dela seja 1. Colocar igual a 1. E aí, o que nós fazemos? Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da fração 2 inteiros? Vou trocar a posição de numerador com denominador. Então, se é 2 numerador, 1 denominador, vai virar 1 numerador, 2 denominador. E aí, por ser uma multiplicação, multiplica agora numerador com numerador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Uma outra situação. Se a gente tivesse, por exemplo, 2 divididos por 3 quartos. Lembrando que na multiplicação, se eu trocar a ordem, não muda o resultado, né? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é o mesmo resultado. Na divisão isso não acontece. Vamos ver? Neste caso aqui, 2, para escrever em forma de fração, é 2 com 1 no denominador. O que a gente faz na divisão? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Só que a segunda fração agora é 3 quartos. Então, eu vou passar o 4, que era denominador, para o lugar do numerador, e o 3, que era numerador, para o lugar do denominador. Agora, por ser uma multiplicação, multiplicamos numerador com numerador. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 1, 3. Tá? Lembrando, se você tiver dúvida, peça ajuda lá no WhatsApp, no nosso grupo. A gente vai tentar te ajudar sempre que possível. A potenciação. A potenciação é o processo de elevar os números. Então, lembrando que a gente tem uma base e um expoente. Exemplos. 2 elevado a 3. O que significa isso? A minha base 2 multiplicada por ele, pelo próprio valor, 3 vezes. Ou seja, a base multiplicada tantas vezes quanto o expoente estiver indicando. Tá? Se eu tiver uma potenciação de frações, como é que funciona? Do mesmo jeito. Se eu tiver, por exemplo, 3 quartos elevados ao quadrado. Como é que a gente faz? A gente vai fazer
o 3 elevado ao quadrado e o 4 elevado ao quadrado. Ou seja, a minha potência, meu expoente, ele vai agir tanto sobre o numerador quanto sobre o denominador. E aí fazemos. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Tá? Da mesma forma, se a gente pensar, se fosse uma raiz cúbica, uma raiz quarta, não teria diferenças conceituais. A ideia é, o expoente que está na fração, eu preciso agir no numerador e no denominador. Se atentem com uma situação. Para que isso aconteça, eu preciso estar entre parênteses. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, 3 quartos ao quadrado sem parênteses, o expoente estaria agindo, neste caso, apenas sobre o 3. Então, ficaria 3 ao quadrado sobre 4, ou seja, ficaria 9 quartos. Tá? Ou seja, para que atue sobre toda a fração, eu preciso ter o uso do parênteses. Ok? E a radiciação. A radiciação é tirar a raiz dos valores. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Lembrando, se eu fizer a raiz quadrada do 9 é 3. Por que é 3? Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Lembrando que a raiz quadrada tem um 2 aqui. A raiz cúbica do 8 é 2. Por quê? Porque 2, que é o resultado, elevado a 3 na raiz cúbica, né? 3 é igual a 8. Então, se eu quiser fazer a radiciação de frações, vai funcionar da mesma maneira como na potenciação. A raiz vai ter que fazer no numerador e no denominador. Exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 36 centésimos, eu vou fazer a raiz de 36, raiz quadrada de 36, e a raiz quadrada de 100. A raiz de 36 é 6. A raiz de 100 é 10. E aqui ó, até dá para simplificar, no final das contas. Né? Os 6 décimos. Ok? Bem, não vai ser alvo desse vídeo agora. Vou fazer um próximo vídeo para não ficar longo esse, que é explicando quando tem a raiz não exata. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma raiz de 80, eu sei que a raiz de 81 é 9. E que a raiz de 64 é 8. Então, de 80, nem é 8 exatamente, nem é 9 exatamente. Eu posso, então, simplificar a raiz. E isso vai ser uma próxima videoaula. Ok? Pessoal, um grande abraço e, mais uma vez, tire suas dúvidas conosco toda vez que surgirem. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima.